Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Saison, no podcast do Sneakerhead. Eu sou Gabriel Félix, o seu host, e esse é o nosso episódio de número 5, aquele sobre os aniversariantes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Air Max 90 trintou, meio século de Superstar e o futuro de Sean Wotherspoon. Tudo isso e muito mais. Vamos lá! Feliz 2020, galera! Eu não sei como é que foi pra vocês de final de ano, mas do lado de cá foi muito bom. Na verdade, foi parcialmente bom. Eu digo isso porque eu tive uma baixa nas comemorações de final de ano. Não baixa de alguém morreu, não, longe disso, graças a Deus. Mas a minha esposa não conseguiu passar comigo boa parte do final do ano. Mas a gente teve uma pequena surpresinha, um milagre de Natal. Ela, antes das festas, ela teve a notícia de que ela teria que embarcar a trabalho, e então nós não passaríamos nem Natal nem Ano Novo juntos. Ela voltaria agora no começo de janeiro. E muito embora tenha sido um choque pra gente e algo bastante desagradável no primeiro momento, por outro, foi interessante porque ela, enfim, tá vivendo um momento profissional muito bacana e a gente também ficou feliz por causa disso. E aconteceu que no dia 24 eles saíram da embarcação, né? Saíram do embarque, na verdade, em função de um problema técnico, tiveram que voltar à costa para poder consertar algum problema do navio, e a consequência disso foi que a gente conseguiu passar dia 25 juntos, que foi muito legal, mas acabou que atrasou um pouco toda a campanha e eles tiveram que ficar mais tempo do que o desejado, mas enfim. Dadas as devidas proporções, foi um ótimo ano pra gente aqui no podcast, né? Porque, afinal de contas, 2019 foi o ano de nascimento do podcast e isso não poderia me deixar mais animado. Como eu falei lá no começo, é uma iniciativa que eu tô começando ainda meio que no escuro, ainda meio que sem saber, e tem sido muito bacana, assim, desde os primeiros episódios até aqui, perceber e ter o feedback de vocês e da comunidade, e até fora da comunidade, né? No nosso episódio 2 a gente recebeu aqui para falar um pouco sobre as collabs de luxo o Ricardo Terrazzo do Papagá. Eu não poderia imaginar que o contato super tímido e despretensioso lá pelo Instagram fosse resultar num episódio tão bacana assim. O Ricardo, falei, né? Por enquanto eu tive muita sorte com todos os convidados, né? 100% de aproveitamento com relação à disponibilidade e generosidade deles comigo, que estou começando. Tanto ele quanto o Guilherme Lopes, que foi o nosso último convidado, foram muito queridos em vir participar. Ainda que o podcast não seja um podcast tão grande, e não sei nem se um dia vai ser, mas enfim, isso não é uma coisa que eu tô me preocupando agora, mas a disponibilidade e generosidade que eles tiveram de vir falar com a gente, trocar uma ideia, trazer mais conhecimento, que sempre foi a ideia do projeto, né, de poder aprender mais e trazer mais conhecimento para todo mundo no caminho. Isso foi muito legal e tá sendo muito recompensador o trabalho que está dando, poder compartilhar isso com tanta gente. E é claro que eu não posso deixar de passar pelos feedbacks do último episódio, não só do último episódio, mas os feedbacks no geral. A nossa comunicação via Instagram, via Twitter, via as redes sociais tem sido muito amistoso, né? Todo mundo que eu venho conversando, vem falando, vem recebendo feedback, vem trazendo palavras de bastante apoio e de encorajamento, né? Uma que mais se repete é o fato de que, nossa, já não era sem tempo que nasceu de fato um podcast falando sobre esse assunto. Eu tô achando isso muito engraçado, porque era um sentimento meu antes de começar o Saison, né? Eu fiquei embasbacado com o fato de que, cara, como assim? A gente tá em pleno 2019, a gente tem podcast sobre tudo e não tem sobre sneakers, pelo menos não em língua portuguesa, né? E eu demorei um bom tempo pesquisando para saber se era eu que estava fazendo pesquisa errada no Google ou se realmente não existia nenhum tipo de iniciativa como essa. E então nasceu o Saison, né? Um pouco dessa necessidade de aprender, de necessidade de querer compartilhar
um pouco do assunto desse universo maravilhoso e também do aprendizado que eu tô ganhando conforme as semanas vão passando e eu vou cavando cada vez mais e mais assuntos relacionados aos sneakers, né? E voltando ao feedback, queria agradecer enormemente a algumas pessoas que, enfim, não vou conseguir falar todo mundo, até porque senão a gente não vai ter programa hoje, mas eu queria falar alguns nomes e dar algumas saudações aqui para umas pessoas que conversaram comigo nessa última quinzena. Aliás, até mais do que quinzena, né? Porque eu nem avisei e peço desculpas isso para todo mundo, mas essa última semana eu me dei de folga em função das festas de finais de ano e poder passar um pouco mais de tempo com a minha esposa também. Mas enfim, voltando agora no começo de janeiro com tudo, com toda a intenção, não sei se eu vou conseguir, mas com toda a intenção de permanecer com o nosso cronograma quinzenal, como a gente tinha acordado desde o início. Mas enfim, vou dar um salve aqui para algumas pessoas que falaram comigo via Instagram e Twitter. Então eu queria mandar um abraço grande pro Vinícius Sadério, mandar um outro abraço pro João Mamed, espero que eu esteja falando o seu sobrenome certo. Um abração também pro meu xará, Gabriel Viana. Um outro abraço também pro Lucas Machado. Um abração também pro Paulo Neto. Mandar um abração e um cheiro pro meu colega de trabalho, Paulo Nadal Pupo. Nosso primeiro digital influenciado pelo Saisons. Espero que você esteja curtindo bastante o tênis, cara. O Paulo, ele comprou logo na saída agora, no final de dezembro, na data de lançamento. Ele adquiriu o Ultra Boost da série especial do Star Wars, que foi uma das publicações que a gente fez aqui no cast, né? Ele ficou amarradão na edição da Millennium Falcon. E pelo que eu tô vendo, a felicidade dele nas redes sociais, ele tá bem feliz com o resultado e com a aquisição. Então, que bom que você gostou, Paulo. Continua ouvindo a gente e obrigado por prestigiar o trabalho. E continuando aqui, um outro abraço também pro Vitor Zago e também pro Guilherme Rodrigues. Pro Gustavo Lopes, flamenguista, saudações aí. Pro meu xará, Lucas Félix, que mandou muito bem lá no Instagram, saiu curtindo tudo que a gente estava publicando. Pro Maxielder Alves, olha aí, Maxielder, nome diferente, primeira vez que eu vejo. Brigadão aí, cara, por prestigiar o trabalho. Pro Pablo Silva e, especialmente, vou acelerar aqui para também não ficar muito tempo, um abração pro Luca Nabli, o Guilherme Arraes e, com um pouco mais de ênfase, pro Raul Dantas. O Raul que entrou em contato também via Instagram e ele mandou um monte de perguntas e, cara, eu antes de responder a dúvida do Raul, eu queria pedir para vocês, galera, esse daqui é o nosso espaço, eu já falei algumas vezes e vou repetir, a voz é minha, o podcast, né? No caso o trabalho é meu, mas a comunidade, isso aqui tudo é nosso. Eu quero contar com vocês para que vocês mandem as erratas que eu falar aqui, as dúvidas que vocês tiverem e eu conseguir responder, eu vou responder. E se eu não souber, eu vou pesquisar um pouco antes para poder responder aqui. E no final das contas, se eu não conseguir responder, eu vou pelo menos tentar indicar um caminho onde vocês consigam procurar essa resposta. Beleza? Sem mais delongas, vamos aqui à pergunta do Raul. Eu vou ler aqui o que ele mandou. Cara, tem como falar de quais sneakers não são true to size? Jordans, Air Max. É chato se animar e quando chega fica apertado e não tem número maior disponível. Eu calço 44, comprei um Air Max 720 e ficou até bom, mas depois de um tempo tirei a palmilha porque pegava um pouco na unha do dedão esquerdo. Depois, comprei um Air Max 90 e tive que pedir reembolso porque não tinha mais tamanho maior disponível. Aí fui no outlet e comprei um Odyssey React 2, um número maior. Tenho medo de comprar agora, principalmente que ano que vem eu quero os Air Jordan 1, 4 e os Yeezys. Então, Raul, a gente falou um pouco sobre isso no episódio passado com o Guilherme. Nós falamos um pouco sobre os termos que são desconhecidos para a galera que está começando a se interessar por tênis, sneakers, a comunidade, a revenda, descobrindo tudo isso junto. Então, tem uma série de palavras que são muitas siglazinhas que ninguém faz ideia. E aí, enfim, se você está chegando agora fazendo um outro alt-tab, se você está chegando agora e está ouvindo isso aqui, procura depois o nosso episódio
de número 4, que foi com o Guilherme Lopes, e a gente fez uma sessão de sneakers para iniciantes, né? Sneakers para leigos, na verdade. Uma série que eu vou fazer aí com uma regularidade bacana no canal para poder, enfim, explorar alguns assuntos que fogem um pouco das matérias, notícias, etc. E, voltando agora para o Raul, ele perguntou a respeito de truth size, né? O verdadeiro seu tamanho em tradução literal aqui. E o truth size é o que a gente falou, cara. É difícil você falar ou você afirmar categoricamente que um tênis é ou não true to size, porque fundamentalmente todos nós somos diferentes. Então, eu no meu caso, eu calço 41, né? 41 brasileiro, 9,5 americano. E isso não quer dizer muita coisa muitas das vezes. Eu acho que é muito uma média, né? Tipo, olha, eu calço em torno disso aqui, mas no final das contas, nada e ninguém vai conseguir superar o calçar o tênis. Eu sei que não é bem isso que você queria ouvir, mas no final das contas é o que eu hoje entendo como verdade. Penso isso porque experiências minhas mesmo mostraram que o 41 nem sempre é o meu número. E a gente até falou, trazendo de novo o episódio passado, a gente falou de outros termos, né, que é o half size up ou half size down, né, metade para cima, metade do tamanho para baixo, que são algumas variações que o mercado americano tem bastante, o que é legal, e aqui a gente ainda não tem tanto. Em sapataria como um todo, né, no caso dos nossos tênis, a gente até recebe alguma coisa, mas ainda muito mais fazendo uma tabela dos tamanhos referenciados de lá para os tamanhos inteiros aqui, que são os tamanhos que são um pouquinho maior, um pouquinho menor do que um tamanho redondo, digamos assim, né? Então seria o equivalente a falar que esse daqui é o tamanho 40.5 ou o 39 ou 39.5, 40, 40.5 e por aí vai. Esses meio tamanhos, eles às vezes são aquele ajuste fino que você consegue calçar e perceber um pouco mais de conforto nos pés quando você calça um tênis. Mas voltando e fechando um pouco da tua pergunta, infelizmente, o que eu vou sugerir para você se guiar pelo tamanho médio que você calça. Então, vamos lá, vou usar o meu exemplo, tá? Se eu visto 41, eu vou buscar sempre, obviamente, esse número, mas sempre que possível, tenta experimentar o tênis. Por mais que você não vá comprar, inclusive, fica isso como dica aí pra vida, eu faço isso muitas das vezes. Eu vou a alguma loja que tenha um tênis que eu tenho interesse em comprar, no teu caso você falou que tem interesse em comprar o Jordan 1 e o 4 que vão sair agora, até os próprios Yeezys, procura um lugar, seja uma loja, sejam essas feiras que tem em volta e meia em São Paulo, no Rio, tá começando até agora também, de revenda, a galera é super gente boa, descompromissadamente chega lá, poxa, eu queria experimentar esse aqui e tudo mais, testa uma colorway que você não tem interesse, ou que tem interesse também, vai levar, não tem problema, mas experimenta o tênis e aprende qual é o seu tamanho dentro daquela silhueta. Tem muita gente que fala que o Jordan 1 ele é true to size. Mas vai que, no teu caso, especificamente, você tem uma forma de pé um pouco mais larga ou um pouco mais curta, enfim, alguma medida um pouco maior ou menor do que a maioria das pessoas. Eu não quero que você saia super frustrado com uma experiência ruim, sabe? A forma de você mitigar isso feliz ou infelizmente, é testando e aprendendo. Uma coisa que eu mesmo venho me pegando, inclusive dentro desse tema, venho me pegando pensando, né? Puxa, será que a gente não consegue fazer um aplicativo que a gente consiga meio que fazer o catálogo dos nossos tênis e o quanto a gente calça neles, né? Do tipo, eu em um Air Max One, eu calço o meu tamanho mesmo, 41. Aí eu marco lá, Air Max One, eu calço 41. Mas já no Yeezy 350 V2, eu tenho que pegar um tamanho maior ou metade de um tamanho maior. Então eu boto lá, beleza, 41,5 ou 42. E por aí vai. Porque dessa forma você fica mais fácil, né? Se você quer entrar no mundo de sneakers e quer virar de fato um colecionador, e ainda mais, um colecionador de múltiplas silhuetas,
você vai ter que dar uma rebolada para lembrar de todos esses tamanhos e todas essas silhuetas. Então, um aplicativo assim, ou uma planilha do Excel ajuda a você mapear e ter esse controle. Beleza, Raul? Eu acho que é isso. Eu não queria poder te dar uma resposta um pouco mais simples e direta, mas no final das contas tudo se resume a experimentar e saber o seu tamanho nas silhuetas. Eu desejo muita sorte aí, porque pelo que você está falando aqui na mensagem, você quer o Jordan 1 e o 4 e os Yeezys, você vai precisar de bastante ajuda aí na hora das compras ou um parceiro de revenda muito bacana. Mas é isso, beleza? Galera, mais uma vez, continue mandando suas perguntas e suas dúvidas e sugestões, muitas sugestões. Eu queria muito saber o que vocês esperam ouvir aqui agora em 2020, seja de notícia, seja de pessoas que vocês gostariam de vir conversar com a gente, enfim, manda bastante sugestões. E o mais importante, se vocês conseguirem fazer uma pressão dessas pessoas pelas redes sociais, ajuda pra caramba o podcast. Tanto a gente a ser conhecido por essas pessoas, como a também ter essa pressão social para trazê-las pra cá. Beleza? Então vamos lá para nossa pauta. Em 1990 foi um ano comum do século XX, que começou numa segunda-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi G. A terça-feira de carnaval ocorreu a 27 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 15 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do cavalo, começando 27 de janeiro. Mas a única coisa que o verbete de 1990 da Wikipedia não diz é o que realmente importa pra gente, e que nesse mesmo ano nasce aquele que seria uma das silhuetas mais clássicas da Nike, o Air Max 90. Vocês acreditam que já fazem 30 anos que a criação do Tinker Hatfield saía das pranchetas e tomava os pés dos corredores com a não tão recente, mas agora estabelecida tecnologia de bolha de ar na entressola? A tecnologia Air não é necessariamente uma novidade, dado que a sua primeira, entre aspas, aparição aconteceu em 79. Eu digo entre aspas porque foi somente em 87 que ela realmente ficou visível com o lançamento do Air Max 1. Abraço aí pro Guilherme e todos os fãs do Air Max 1, tamo junto aí, galera. Mas foi realmente com o Air Max 90 que a tecnologia se consolidou. A unidade de ar ficou bem maior e as cores super chamativas que emolduravam aquela cápsula de ar fizeram com que essa nova silhueta não passasse despercebida por ninguém que a visse. Um detalhe que poucos se lembram, mas muitos se confundem, é sobre a cor original do lançamento do 90. Ao contrário do que se lê em alguns lugares, a cor OG não foi a infrared. Essa colorway só veio existir publicamente em 2003, quando a Nike fez um lançamento exclusivo na Europa e na Ásia. Lá em 1990, no lançamento oficial, a paleta de cores que ajudou a fazer o Air Max 90 um ícone foi a Hyven Orange, muito embora a infrared seja a paleta mais associada à silhueta hoje em dia. Para ser honesto, as cores são muito próximas e você precisa ter bastante atenção para conseguir diferenciá-las a olho nu. Enquanto a cor original tende para um tom mais de laranja, super vibrante, a infrared que nós conhecemos cai mais para um rosa, ou magenta para os meus colegas designers gráficos. Um abraço aí, galera. A escolha de cores não poderia dar mais certo para um lançamento como esse. Se por um lado você tem uma cor de destaque que faz muita gente ficar de torcicolo, por outro você tem um equilíbrio de neutralidade com a sobreposição de brancos, cinzas e preto. Os materiais escolhidos para compor a silhueta também não deixam nada a desejar os lançamentos mais atuais. Desde o mesh branco, passando pelos painéis de suede cinza e a contrastante faixa de couro preta logo acima da entressola. Se você pensar bem, muitas silhuetas hoje em dia ainda utilizam essa combinação de materiais nos seus lançamentos. E falando de cores e materiais, é claro que se manter relevante durante 30 anos não é trabalho fácil para ninguém. Algumas das formas que a Nike encontra para deixar o legado do noventão vivo são novas colorways, diferentes materiais e, claro, colaborações. Uma das mais relevantes, mas longe de serem as únicas, são, por exemplo, a parceria com a Off-White, acho que todo mundo aqui conhece, a holandesa Pata e a finada nova-iorquina Dave's Quality Meat, que, diga-se de passagem, produziu uma das colaborações mais gostosas do Air Max 90, a colorway Bacon. Bacon.
Espera-se que durante 2020 a Nike dê atenção especial à silhueta e traga versões retrô das suas colorways mais queridas. E eu não acharia nada estranho se eles anunciassem muito em breve algumas surpresinhas para o Air Max Day desse ano. Só para lembrar, em 2015, no aniversário de 25 anos do tênis, uma versão retrô do Infrared foi lançado. E vocês, fãs do noventão, quais as versões do tênis que você mais gostaria de ver retornando às prateleiras agora para comemorar o aniversário? Muitos de nós temos uma nostalgia do Air Max 90 em função de já sermos nascidos na época que a silhueta fez a sua estreia. O mesmo não se pode dizer do nosso outro aniversariante, o Adidas Superstar. Cara, como falar sobre 50 anos de história? Tem ideia do que é isso? Metade de um século, nossa! Bem, um pouco de contexto histórico ajuda a guiar o pensamento, então vamos lá. O Superstar é a versão atualizada e de perfil baixo dos seus antepassados, Super Grip e Pro Model. Esses dois, por sua vez, surgiram de uma oportunidade que a Adidas observou no meio da década de 70, porque naquele período o mercado de tênis de basquete era dominado pela Converse, que hoje é subsidiária da Nike, e os seus All-Stars de cano alto. Chris Severn, então conselheiro da Adidas América, identificou que os tênis de basquete tiveram pouquíssimas inovações desde o início do século XX. Nós estamos falando aqui do começo dos anos 1900. Sendo assim, os tênis de lona da marca estrelada se tornaram os preferidos dos boleiros desde o ensino médio até os profissionais. Uma pausa aqui. Você consegue imaginar o quão absurdo é assistir um jogador profissional de qualquer esporte utilizando um tênis de lona? Caraca, imagina o papai Lebrão fazendo todas as jogadas que fizeram dele MVP diversas vezes em um tênis de lona. É inacreditável. Enfim, voltando à história. Severn e seu time desenvolveram um tênis que fosse mais estável e confortável e, sobretudo, com excelente tração para as quadras. O conselheiro também trouxe a sua experiência adquirida enquanto trabalhava em um projeto focado nos tenistas, uma vez que as demandas físicas de ambos os profissionais, de tênis e de basquete, se assemelhavam em muitos aspectos. Eventualmente, esse projeto virou o que hoje conhecemos por Stan Smith, mas isso é papo para outra hora. O resultado foi a criação de um novo modelo de tênis para basquete que oferecia um perfil de solado que se agarrava às quadras de uma forma muito superior, com melhor estabilidade e leveza. A cereja do bolo foi a adição do que hoje é a característica mais distinta dos tênis, a biqueira em forma de concha, que foi projetada para diminuir o desgaste na parte superior frontal dos pés. Nascia então em 1964 o Super Grip, acompanhado pela sua versão de cano alto, o Pro Model. Muito embora a qualidade do produto fosse inegável, a aceitação por parte dos jogadores e comissões técnicas demorou muito a decolar. Mas invariavelmente isso aconteceu e no final da década o Super Grip teve sua marca remodelada e passou a se chamar Superstar. É claro que um Superstar precisava de uma superestrela para acompanhar, então entra Kareem Abdul-Jabbar, estrela do basquete norte-americano, que também já era patrocinado pela empresa das 3 listras. O sucesso da silhueta, no entanto, não ficou contido somente nas quadras de basquete. Em 85, o trio, que veio a ser mundialmente conhecido como Run DMC, foi o primeiro grupo de hip-hop a assinar um contrato de patrocínio com a Adidas. O icônico grupo usava os Superstars de uma forma nada usual, sem cadarços e com a língua do tênis puxada para cima. E assim, em um instante, a silhueta virou sinônimo de juventude e espírito rebelde. Esportes, música e cultura jovem. Estava aí a fundação do que hoje é um dos mais memoráveis e bem-sucedidos tênis do mundo. E o que será que a Adidas vai preparar para o Superstar e para a gente em 2020? Ansiosos para mais 50 anos de Superstar? Sei que eu tô. Chances há de você já conhecer um pouco da trajetória e história do designer e cofundador da Round 2, Sean Wotherspoon. Uma breve pausa aqui. Vocês também se confundem pra caramba com o nome dele? Eu sempre confundo com a atriz do Legalmente Loura. Pra fazer a pauta foi horrível, porque toda hora eu escrevia uma coisa, o Google falava outra e foi uma loucura. Mas enfim, desculpa. Se por acaso você faz parte do grupo que não faz ideia de quem é esse cara, um pouco de senta que lá vem a história. Pra ser honesto, não é tão complicado não saber quem é o Sean Wotherspoon. Afinal de contas, o cara não tem nem página oficial no Wikipedia.
Poxa, ajuda a gente a te ajudar aí, cara. Ele é cofundador e um dos donos da Round 2, uma rede de artigos vintage e sneakers que possui diversas lojas espalhadas pelos Estados Unidos e em 2017 foi sagrado campeão pelo voto popular com um dos seus projetos para o Vote Forward Air Max Day, o dia do Air Max também lá nos Estados Unidos. O projeto vencedor trata de uma combinação entre os Air Maxes 1 e o 97, onde o cabedal possuía as linhas e formas do 97, enquanto a entressola e a sola são herança do Air Max 1. Com a modificação total dos materiais no cabedal, o mesh, o couro e o nylon do 97 dão lugar a basicamente sobreposições de painéis de veludo cotelê e um pouco de brim. O tênis foi lançado no Air Max Day do ano seguinte, ou seja, 2018, e foi um sucesso estrondoso, figurando em muitos top 10 naquele ano, com seu preço de revenda se mantendo altíssimo até hoje em dia. No início de 2019, Chan anunciou a sua separação, ainda que momentânea, da marca do Swoosh, para colaborar em projetos com outras marcas. A primeira colaboração ainda no mundo dos tênis foi a ASICS, junto com a japonesa Atmos, cujas primeiras imagens inundaram a internet no final do ano passado, e a silhueta foco da parceria é o Gel Light 3. O tênis, que em 2020 também completa 30 anos, recebeu o raio cotelizador do Wotherspoon, pelo que se pode ver nas imagens publicadas no seu Instagram pessoal em uma fornada de pré-produção. Comparativamente falando, seu par de estreia na Nike parece bem menos extravagante do que o par da nova parceria. Para começo de conversa, o pé esquerdo e direito são completamente diferentes entre si no quesito cores. O esquerdo conta com uma paleta mais escura de verdes, roxos e marrons, enquanto o direito possui cores mais claras de amarelos, azuis e laranjas. Ambos os pés possuem camadas e mais camadas de cotelê sem um padrão estabelecido para os veios do veludo, fazendo assim que as linhas corram livres em várias direções. O destaque vai para as assinaturas do designer e da loja japonesa nos calcanhares do tênis. Ambos apresentam um acabamento meio rasgado no cabedal que revela uma camada interna com as assinaturas, o logotipo da Atmos no pé esquerdo e a assinatura de Chan formada por um monograma combinando o ícone de paz no pé direito. Outro ponto alto da silhueta é a possibilidade de customização. Ela oferece 5 variações das listras da Tiger por meio de velcros nas laterais do tênis. As cores dessas listras se assemelham bastante às cores dos anéis olímpicos, e talvez essas cores e a localização da Atmos deem uma dica sobre seu lançamento, visto que os Jogos Olímpicos acontecerão agora em julho de 2020 e serão sediados em Tóquio, no Japão. Mas isso são só especulações, visto que a parceria ainda não possui data de lançamento. Agora, se você achou que o Sr. Veludo ia parar por aí, achou errado, dono da Sprinter azul e vermelha. Ainda em 2019, Chan anunciou de maneira inusitada mais uma parceria, agora com a Adidas. Em um post no seu Instagram pessoal que durou 1 minuto, ele mostrou uma ilustração enigmática, onde aparecem diversas flores multicoloridas em um estilo bem pitoresco que se assemelha a desenhos de criança. Nós podemos ver na imagem também a inclusão do trevo da Adidas, que pode sugerir uma parceria focada na linha Originals. E muito embora a Adidas ainda não tenha confirmado o collab na sua ponta, Chan afirmou a Complex que os tênis estão sendo trabalhados e irão enfatizar a sua paixão por sustentabilidade e materiais ecologicamente corretos. Também, de acordo com ele, a silhueta representará bordados e estampas florais possivelmente similares aos que podem ser vistos na postagem deletada. Será que em um ano tão movimentado para ele o designer vai conseguir corresponder às expectativas criadas lá atrás com a parceria bem-sucedida com a Nike? Só o tempo dirá. Chegando no momento mais tranquilo, momento das nossas rapidinhas, sem pauta, sem script, só a gente conversando mais leve. Eu tenho alguns pontos que eu queria trazer para vocês, pontos que eu percebi que, enfim, a ideia das rapidinhas é ser mais um bate-papo rápido, um bate-papo bem esquizofrênico, né, dado que eu tô sozinho aqui falando e vocês estão ouvindo, mas vamos lá. Algumas coisinhas que eu recebi ou que eu tô vendo, acho interessante comentar, mas que talvez não vão gerar um post inteiro aqui no podcast. Uma delas é a Wondery e o podcast Guerras Comerciais. Eu adoraria que isso fosse um jabá, mas isso não é. Mas a Wondery é a maior network independente de podcasts no mundo.
segundo o site deles, quem sou eu para falar o contrário, mas enfim. E ela tá traduzindo e localizando uma das maiores séries dela, que é a Guerras Comerciais. Guerras Comerciais é uma série de episódios onde a produção deles, né, a produção da Wondery, faz uma pesquisa muito bacana, né, pesquisa e reprodução histórica de vários acontecimentos, de várias brigas comerciais que existem no mundo, de várias marcas. E pra gente aqui é mais interessante, pelo menos até agora, é o que eles já produziram e estão lançando aqui no Brasil, da Nike versus Adidas. E a qualidade da produção é muito profissional, então assim, vale a pena ouvir, porque além de tudo, além de ser curtinho, né, são 7 episódios, mais ou menos, pelo que eu já pude ver da versão americana, e foram 6 lançados até agora. Acho que o último episódio deve ser lançado agora, no começo do ano. Então, são 7 episódios super curtinhos, de, sei lá, acho que 30 minutos. Deixa eu ver aqui. Os episódios são muito curtinhos, giram em torno ali de 20, 30 minutos. Super tranquilinho de ouvir, lavando uma louça, enfim, ouvindo da melhor forma que você ouve o seu podcast. E também são gratuitos, né? Eles têm algumas propagandas no começo e no final da própria Wondery, mas assim, eles são gratuitos, você pode assinar o feed. E os episódios são muito, muito legais, assim, são bem narrados, são bem produzidos. A pesquisa histórica é muito legal, como eu já falei. Tem a parte de mixagem mesmo, né, a própria produção, né, tem um valor de produção muito alto pelo que você consegue ouvir, tem muitas inserções, bastante vozes, o locutor é muito legal. E, poxa, fala de um assunto muito legal que envolve o nosso universo, né, que, muito embora foque um pouco mais na área comercial, é bastante interessante saber dessa parte também da indústria, né? Pelo menos assim, eu me interessei bastante e comecei a assinar e não me arrependi de ouvir. Então, procura aí no seu agregador favorito aí por Guerras Comerciais e ouve, que possivelmente depois vão ter outras, né? Assim como eles têm na versão americana. Outras guerras, né, de outras marcas. A primeira que eles trouxeram para o Brasil em português foi a Nike versus Adidas, mas as outras devem ser muito legais também. Eu ainda não consegui ouvir, mas essa eu ouvi e indico para vocês, beleza? Seguindo para outro tópico, são os lançamentos que aconteceram no meio de dezembro ali, em que quem me acompanhou um pouco ali no Instagram pôde presenciar um pouco da minha frustração com o site da Nike no último lançamento da Off-White, né, o Dunk da Off-White com a Nike, em que, cara, eu tava no trabalho e eu tava com o meu celular, eu tava com o meu computador, eu trabalho com 2 telas no trabalho, né, o laptop mais uma tela externa, eu tava com um navegador do celular tentando, com o Chrome em uma aba, em uma das telas que eu trabalho, eu estava com o Safari tentando numa outra tela, eu estava tentando de todas as formas conseguir o verde, né, o Dunk verde, e foi impraticável, assim, eu não consegui de jeito nenhum. Para começar, que quando deu 9h59, né, o lançamento aconteceu às 10 pelo site. Quando deu 9h59, eu já tomei uma tela branca falando que o site estava em manutenção e parará. Eu falei, putz, já era, não vou conseguir. E aí, depois de alguns minutos, eu recarreguei e aí consegui entrar. Entrar no site, né? Não na plataforma. Até fazer o login foi um tempo absurdo. E aí consegui fazer o login. E aí, poxa, consegui pegar o meu tamanho, o que deveria ser o meu tamanho, e colocar no carrinho. E aí, quando eu tava indo seguindo, porque eu já tenho cadastro na Nike, né? Então seria meio que só confirmação dos dados de preenchimento lá. Fui seguir para pagar. Aparentemente você tá com um item sem estoque, a gente não pode seguir. E aí ficou nesse looping aí de frustração até que todos os tênis foram drenados lá pelos sortudos que conseguiram comprar. E essa foi a grande frustração de dezembro aí para
Pra minha parte, pelo menos, que queria adquirir meu primeiro Off-White aí com a Nike. Espero que vocês que estejam ouvindo tenham conseguido os seus, e parabéns por isso. Aqueles que não conseguiram, vamos nos dar esse abraço virtual de vamos tentar uma próxima vez. E aqueles que são mais endinheirados do que eu e vão conseguir pegar na revenda aí, parabéns, meus guerreiros, mas 3 vezes, 4 vezes o valor de retail vai ficar complicado para mim. Mas se por um lado a Off-White foi super rápida para acabar, a parceria da Off-White com a Nike foi super rápida para acabar, por outro, os Yeezys Ichigo e Israel estão sobrando até agora, né? 2019 foi um ano bem diferente, vamos dizer assim, para Adidas e para Yeezy, né? Eles inundaram o mercado com uma série de novas colorways e restoques de colorways antigas. E eu não sei se agora, esse último lançamento, que foi o Ichigo e Israel, eles chegaram a um nível de saturação do mercado que, cara, eu tô recebendo a publicidade no Instagram ainda direto da Artwalk, falando que ainda tem alguns tamanhos, né, dessas colorways lá nas lojas deles. E, pra ser honesto, né, só publicidade pelo Instagram. Às vezes, passando em shopping que tem as lojas, você consegue ver lá no display mostrando essas colorways lá, ainda com seu preço original. Será que pela primeira vez a gente vai ver os Yeezys indo para saldão? Será? Não sei. Eu particularmente, enfim, já falei isso algumas vezes, desculpem ser repetitivo, mas eu não sou um dos maiores fãs dos Yeezys, então mesmo que baixe o preço, eu não devo pegar nenhum. Por outro lado, a minha esposa gosta, então eventualmente eu vou comprar um Yeezy para ela, mas por mim pode ir lá pro outlet. E o outro lançamento digno de nota aqui rapidinho foi o Jordan 11, né, o preto e vermelho, e que teve muita brincadeira na internet, principalmente nos perfis gringos, né? O Jordan 11 ele é o Black and Red, né? O Brad. Ele tem bastante... Ele ressoa bastante com o público americano, pelo que eu percebi, né? A galera lá tem uma paixão muito grande. E talvez a gente aqui, pelo menos eu não percebo dessa forma, e pode ser só a minha ignorância ou a minha falta de sensibilidade aí. Mas eu percebi que no lançamento dele não foi tão hypado aqui como eu percebi que foi lá fora. Então, mas o ponto que eu queria trazer não era nem isso não, era com relação à percepção do público de lá, que mesmo num mercado que aparentemente gosta bastante dessa silhueta e dessa cola especificamente, o pessoal todo conseguiu adquirir o seu, né? Então teve muita brincadeira daquele meme da Oprah falando você vai ganhar um, todo mundo vai ganhar um, fazendo referência a esse meme pro lançamento do Jordan 11. E aparentemente a galera conseguiu bem fácil comprar as suas versões de 2019 desse relançamento, né, desse retro aí. E a última coisinha foi o lançamento, né, do Kyrie 6, que muita gente está fazendo a brincadeira, né, fazendo a associação do Kyrie 6 como Kyriezy, né, porque você consegue ir lá na plataforma da Nike Bayou, lá dos Estados Unidos, você consegue modificar, né, as cores de algumas silhuetas que eles disponibilizam na plataforma, e você consegue fazer o seu, né, que é a ideia do Bayou, né, por você. E essa silhueta do Kyrie, o Kyrie 6, ela consegue, assim, dependendo da escolha de cores que você fizer, você consegue chegar em um design bem próximo, né, do que eram os Nike Air Yeezys, né, os Yeezys feitos pelo Kanye na época que ele estava com parceria com a Nike. E eu não sei se vocês conhecem, muito provavelmente vocês conhecem, o Jack Slade, que é um youtuber canadense, se eu não me engano. Ele fez algumas reproduções do que seriam as versões do Kyrie 6 com as cores, né, com as colorways dos antigos tênis da Nike em parceria com o Kanye, né? E aí
ele mesmo, assim, não sei se foi ele que cunhou o termo, mas eu achei muito interessante, estou reproduzindo aqui, que chamou de Kyrize, né, fazendo essa brincadeira com os nomes das duas silhuetas. Eu achei bem interessante a forma com que ele... Na escolha das cores, né, você consegue se aproximar bastante do que seria o design original do Yeezy, do Air Yeezy, dado algumas devidas diferenças, né, das próprias silhuetas, né, a sola do Kyrie ela vem um pouco mais para cima do cabedal, né, quase chegando ali a tocar no cabedal, mas brincando um pouco com a entressola, coisa que o Air Yeezy original não tem. O fato também de não ter uma sola que seja mais uniforme. Os passadores também um pouco diferentes. Enfim, tem essas diferenças, você consegue ver, mas, cara, se você pega uma pessoa que não é tão atenta, mesmo a gente, né? Você olha rápido, você consegue, durante 1 minuto ou 2, você consegue ficar com a dúvida, né? Putz, será que é o tênis? Será que não é? Mas, enfim, fica aí a referência para vocês. Procurem o canal dele no YouTube. Não que ele precise da minha propaganda, mas como difusor, né, de conhecimento sobre o universo, fica aí a referência pro Jack Slade. Procura lá no YouTube que vocês vão gostar bastante do conteúdo desse camarada. E chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer muito a todos vocês que assinam, curtem, compartilham o Sizon no iTunes, Spotify e onde mais você me ouve. Se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios, dê seu feedback 5 estrelas e o mais importante, compartilha com seus amigos e nas redes sociais, para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Não esqueça de passar no nosso Instagram para ver o material complementar do episódio, e caso você queira me mandar uma mensagem, um feedback ou mesmo uma sugestão, procure por SizeOnCast no Twitter e no Instagram. Escreve assim, SIZE1CAST, SizeOnCast. Ou, se você for mais retrô, me manda um e-mail no contato@sizone.com.br. E agora Sizone é por extenso, SIZEONE. Beleza? Nós nos encontramos daqui a 15 dias e eu vejo vocês na próxima. Até! Mas a gente teve uma blá, blá, blá. Desde o mesh branco, passando pelos painéis. Desde o mesh branco. É difícil falar branco. O icônico grupo usava o superstar comparativamente falando, o seu par de estreia na Nike. Eita, que tá difícil falar isso aqui. Para começo de conversa, o pé esquerdo e direito são completamente diferentes. Diferentes não existe. Ele mostrou uma ilustração, não, ilustração. Sean afirmou a Complex. Eita, Complex não, Complex.